Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma edição do nosso Quadrilátero, uma edição diferente, especial, no momento preocupante que o Tocantins vive. E para isso nós trouxemos aqui um especialista, uma pessoa que conhece muito a área dessa luta, dessa batalha da sociedade médica, da sociedade civil contra a Covid, para falar com a gente. Nosso entrevistado de hoje é o doutor Estevão Rivelo Alves, que ele é médico e é membro tocantinense do Conselho Federal de Medicina. E para entrevistar o doutor Estevão, nós estamos recebendo a jornalista de Araguaína, minha amiga Joselita Matos. Obrigado, Joselita, por sua presença. E de Gurupi, nós estamos recebendo o meu amigo jornalista Wesley Silas, que é diretor do portal Atitude. Doutor, primeiro, obrigado por atender a gente, por estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. E eu começo por aí. Realmente esse é o momento mais delicado dessa guerra que nós estamos travando contra a Covid-19? Kleber, inicialmente agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer a todos vocês que acompanham pelo canal do Kleber Toledo no YouTube, que têm acesso a essa entrevista. Compartilhar aí momentos junto ao Wesley Silva, jornalista da Capital da Amizade, lá de Gurupi, e da Joselita também. Para mim vai ser um prazer. Sem sombra de dúvida, quando nós iniciamos esse problema, Kleber, ainda no princípio de 2020, nós tínhamos a noção de que essa doença vinha desestruturando sistemas de saúde consagrados no mundo, de grandes nações. E essa preocupação naquele momento, inicialmente se dava pela dificuldade da ciência entender como é que era o desenvolvimento dessa doença, pela inexistência de uma fisiopatologia da doença. Então, naquele momento foi solicitado para as pessoas no mundo inteiro o fique em casa, para a gente poder organizar os times, organizar os ambientes. E isso aconteceu de uma certa forma no Brasil. Durante 2, 3 meses, a gente observou mesmo que aqui dentro da nação, o desenvolvimento da doença não foi semelhante a alguns países do mundo, como, por exemplo, a Itália, a França, a Inglaterra e até mesmo os Estados Unidos. Nós tivemos um certo tempo para organizar esse time. Porém, agora, no princípio de 2021, a gente vivencia algo que lá atrás os europeus e os americanos vivenciaram. Hoje, essa doença e a variante brasileira é agressiva porque, num curto intervalo de tempo, um quantitativo muito maior de pessoas se agravam. E aí a gente não tem tempo de se organizar. Então, não só o Tocantins, mas como todos os estados da federação hoje, vivem uma situação de muita dificuldade. Primeiro, do profissional que está habilitado para poder prestar esse atendimento, é um número reduzido, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeutas, porque lida com doente crítico, e até mesmo os nossos ambientes de saúde. A gente não esperava que esse volume de paciente no curto intervalo de tempo. Então, hoje eu posso afirmar com segurança que não somente o Tocantins, mas o Brasil vive um momento muito difícil diante do Covid. Joselita. Tá, eu vou aproveitando assim, um comentário do senhor Estevão, que é a respeito da quantidade de profissionais qualificados para atuar nas UTIs. Que a gente vê que tem praticamente umas 2 semanas, que é tantas UTIs de Gurupi e como de Palmas, e que também chega, assim, certos dias da semana, aqui em Araguaína também ficam com 100% de ocupação. Eu queria saber como que está os nossos profissionais que atuam nessas UTIs, se eles já estão no quadro, digamos, de staff profissional, e se a gente consegue, digamos, se vai ser possível, digamos, conseguir mais profissionais para atuar nas UTIs. Porque a gente viu na sexta-feira passada o secretário de Saúde de São Paulo declarar que estamos em guerra e que pedindo aos conselhos de representante de classe, pedindo para eles trabalharem, os profissionais na área trabalharem como voluntários. A gente tem quantidade suficiente de profissionais da saúde para atuar nas UTIs e, consequentemente, também nos leitos clínicos?
Obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu queria fazer um preâmbulo sobre ela, né? Contextualizar tudo isso que foi colocado. Essa pergunta, ela deriva também da necessidade de leitos. O Brasil não tem profissional suficiente para poder prestar esse atendimento com qualidade. Hoje nós temos cerca de 6.500 a 7.000 médicos com residência em terapia intensiva e cerca de 20.000 profissionais que trabalham dentro de uma UTI com médicos, sejam especialistas ou não. É um profissional que foi trabalhar na UTI sem ter feito a residência, mas que tem aquela habilidade por anos de serviço que foi adquirindo ao longo do tempo. Como a gente está falando do Covid, a gente também tem que rememorar alguns fatos. Se nós pegarmos o ano de 1999 a 2009, ou seja, 10 anos, nós temos ali cerca de 485 mil leitos no SUS. Nós reduzimos nessa faixa de período da história do Brasil cerca de 50 mil leitos. Se nós observarmos de 2009 a 2014, nós perdemos cerca de 15 mil leitos. Ou seja, nós já chegamos nesse momento com a quantidade de leitos insuficientes para poder prestar uma assistência a uma doença que, num curto intervalo de tempo, ela toma não só os corredores, os apartamentos, mas também os ambientes de UTI no Brasil. Ou seja, a gente pode perceber isso quando visita um hospital público nesse país. É comum ver doente no corredor. E o que não deveria ser comum. Então, essa inexistência de leitos, hoje a gente também vivencia sobre ela dentro da rede pública. No quesito profissional, não é diferente, porque aí é a vontade do profissional em querer atuar em determinadas áreas, seja na enfermagem, na fisioterapia. E para treinar esse profissional, gasta-se tempo. O que nós deveríamos ter feito em 2020. O Conselho Regional de Medicina do Tocantins, em parceria com a Sociedade Brasileira Seccional Tocantins, de Terapia Intensiva, fez um curso e desenvolveu nas 19 cidades para prestar esse primeiro atendimento, ajudar no manuseio do ventilador mecânico, auxílio em parada cardiorrespiratória para doente com Covid, gestão nas UTIs, que também você tem que perceber, para rodar mais leitos. Essa doença é uma doença que o doente permanece 14, 21 dias internado, ou seja, você tem uma retenção de leitos muito alta. Então, é necessário um profissional habilitado. E, infelizmente, a gente tem hoje uma baixa quantidade no Tocantins. Nós temos 50 profissionais que trabalhavam com terapia intensiva antes do Covid. 50 profissionais no Tocantins inteiro. Então, não chega a 100 profissionais. E hoje a gente tem um grande quantitativo de profissionais que estão sendo treinados por esses que já faziam terapia intensiva de forma adaptada, e nós não aumentamos leitos do SUS no Tocantins e nem no Brasil. Aqui um exemplo claro é o HGP. O HGP pegou um andar inteiro, que já era leito SUS, para o atendimento do Covid. Não se houve uma expansão de leitos adicionais. Ou seja, essa estrutura que poderia, depois da pandemia, servir como um benefício, né, como algo que fosse proveitoso do Covid, nós não teremos. Essas estruturas que foram montadas e adaptadas em ambientes fora, elas terão, depois da pandemia, serão desmontadas. E o SUS, novamente, voltará a vivenciar essa realidade que vivencia hoje de doente no corredor, da inexistência de profissional na assistência, e isso acontece por diversos fatores, dentre eles o financeiro. Vale acrescentar que o Estado do Tocantins também, neste mês, deixou de pagar alguns profissionais de saúde, que já eram concursados de carreira, pela simples resposta de dizer que não foi comprovado o labor em determinado mês. Ou seja, o profissional ele tem que comprovar coisa de um ano atrás que ele trabalhou. Além de vivenciar a inexistência de leito, a dificuldade no número de profissionais, o profissional ainda trabalha com um quantitativo de não receber o provento. Então, é uma realidade que assusta muito, e a sua resposta é: nós não temos profissionais o suficiente para poder atender a população tocantinense e brasileira. Então, não vai adiantar abrir mais leitos. O abrir mais leitos, ele serve para você dar uma assistência adequada ao ser humano, porém, dentro da estrutura que nós
nós temos diversas atitudes que podem ser feitas. Dentre elas, na UTI, nós temos a figura do plantonista e do rotinista. Quem é o plantonista? É aquele que fica ali 12 horas em cima do doente. E o rotinista? Ele passa, é outro profissional médico, que tem título de especialista em terapia intensiva, e checa as rotinas, fala com os familiares, adota condutas dentro do plantão. Essa rotina, ela pode ser feita por videoconferência. Diversos hospitais no país fornecem isso. Então, você pode ter um profissional à distância, prestando também auxílio para aquele que está fazendo o plantão. Então, abrir leitos, sim, é suficiente, e nós temos aqui a inteligência de utilizar meios para poder facilitar na assistência. Então, é importante abrir leito, a gente tem um número limitado de profissionais que estão sobrecarregados, mas que a gente consegue, sim, dar a assistência. Agora, basta que a gente tenha também a condição de prestar esse labor, né? Silas? Bom dia, doutor Estevão Alves. Aqui em Gurupi, assim como todas as cidades do estado de Tocantins, nós temos observado essa questão desde 2020, no início da pandemia, e que iniciou com praticamente 0 leitos para UTI, né? Aí passou para 5 leitos, e hoje, no sistema da Secretaria de Saúde, lá conta que tem 20 leitos. E diante aos decretos municipais de contenção, o pessoal ficar em casa, né, que foi tomado agora um decreto forte agora no final de semana aqui em Gurupi, há um discurso muito preocupante, que é a questão de cobrar, o próprio comerciante, a própria sociedade cobrar para a abertura de novos leitos, mas ela não fica em casa, ela não se, né, ela não toma as providências para não se contaminar, né? Aí com isso, eu acho que sobrecarrega o sistema da saúde, né? E em vez de melhorar a situação, cada dia nós estamos piorando, né? Hoje em Gurupi, antes de ontem, morreu 4 pessoas aqui em Gurupi. Hoje nós temos mais de 600 pessoas contaminadas com a Covid aqui em Gurupi hoje, nesse momento. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer sua parte justamente para não chegar aí para a UTI, né? Você sabe muito bem, você é um especialista, e quando está na UTI entubado, né? O risco de retorno é baixo, né, doutor? 600 pessoas, a gente está falando de um público que pode visitar o hospital e ser internado de 10% a 15%. Então, a gente está falando aí em torno de 60 a 90 pessoas que podem precisar da assistência do SUS ou do serviço suplementar aí na cidade de Gurupi. Desses, 5% não podem falecer, né? Precisarem de UTI e tudo mais. A média do Tocantins hoje, ela está ajustada para 1,33. Então, a gente tem que trabalhar com esses dados e observar o que pode ser feito, né? Então, o que a gente tem que observar em relação à assistência para o doente do Covid, que essa doença, ela também precisa de uma participação do comportamento social adequado. O brasileiro, infelizmente, ele não tem o nível de educação que os europeus, os americanos possuem. Então, uma vez que você libera um comércio, a prefeitura, os gestores devem também ampliar a fiscalização. Não adianta abrir um comércio e ali não ter uma fiscalização para não ter agrupamento de pessoas. O supermercado poderia, em tese, funcionar, desde que com um número limitado, com a fiscalização mais firme, para você diminuir a possibilidade de contaminação das pessoas. Agora, o gestor abre o comércio, as pessoas não respeitam a questão do agrupamento de pessoas, o poder público, por sua vez, não exerce o poder de fiscalização, aí a gente passa a querer também que seja feita a abertura prolongada do comércio, ou como queiram, para que a gente possa ter um comércio funcionando dentro de uma pandemia. Não vai funcionar. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de um país onde os gestores não estão praticando a fiscalização e, quando praticam, gostam de fazer mídia e divulgar que estão fazendo, mas a população é que precisa sentir isso. Se eu sair de casa, eu serei fiscalizado, eu não consigo entrar num ambiente, eu vou esperar, eu vai ter a minha hora para poder chegar. Não, aqui você vai num banco, você consegue ser atendido,
No ônibus é um alto fluxo de pessoas, no ponto de ônibus, no supermercado, em shopping, feira. Então, se a gente também, como população, fizer a nossa parte, que é de evitar aglomerar, álcool gel, máscara, distanciamento, esse comportamento social ajuda. Então, isso depende muito. E não é fácil ser gestor nesse momento. Eu observo o comportamento de algumas pessoas que tentam acertar, mas aí sempre tem o comportamento do cotidiano comum do tocantinense, do brasileiro, que às vezes desajusta certas atitudes que o próprio gestor toma. E aí tem também, por parte do poder público, a necessidade de ampliar essa fiscalização. Acho que recentemente o Kleber publicou algo sobre isso, e eu acho que ele está extremamente correto quando diz que é função do poder público cobrar essa fiscalização que ele mesmo permitiu e escreveu como deveria ser feita essa permissão. Doutor, se fala, vários especialistas a gente vê falando aí no Brasil, chega a um número assustador, até de 3.000 mortos dia, existe uma expectativa nesse sentido, infelizmente. Para o Tocantins, qual que é o prognóstico? O que se espera daqui para frente, pelo que vocês estão acompanhando da evolução, o que nós podemos esperar no Tocantins para a próxima semana, doutor? Kleber, se nós pegarmos Manaus como comparação, em 2 meses morreu, esse ano de 2021, faleceram mais pessoas do que todo o ano de 2020. Então, essa nova variante é agressiva. Ela não respeita idade, ela não respeita comorbidade. Pessoas jovens, sem nenhum tipo de doença, estão se agravando, procurando a UTI e falecendo. Hoje, nós temos aí um quantitativo de mais de 1.500 tocantinenses que faleceram. E isso é um dado muito preocupante, porque é o amor da vida de cada um, né, que foi embora. Infelizmente, a gente já não tem mais o que fazer sobre essa realidade. E nós não seremos diferentes de Manaus. Se nós não mudarmos o comportamento social, e cada um aqui fizer a sua parte, nós estamos hoje com ambientes hospitalares lotados, sem a possibilidade de fornecimento de leitos de UTI para aquele doente que precisa, de aí, diante do colapso, a gente está muito perto, se é que a gente já não esteja vivenciando esse colapso, que é a quantidade de pessoas que surgem e a ineficiência na assistência. Esse é o momento certo de dizer que estamos em colapso, é o que a gente está vivendo. Precisar sobre dados, a gente pode ter a certeza de que o que vai falecer hoje, ao longo desses tempos, será muito maior do que em relação ao ano anterior. Por 2 fatores, a agressividade do vírus e a quantitativo de pessoas que estão contaminadas. E essa nova variante, ela já está forte aqui no Tocantins? Qual é a avaliação de vocês? Sim, sem sombra de dúvida, já chegou no Japão, no Tocantins não seria diferente. Ela faz parte da nossa realidade, da realidade do Brasil e da América Latina. Todos os países da América Latina vão vivenciar também essas dificuldades, é questão de tempo. Agora basta se organizar também. Joselito. Doutor Estevam, então, assim, pelo que o senhor comentou agora, que não há colaboração por parte da comunicação da população, então, essa realidade que a gente está vivendo, que vai continuar por quanto tempo? 1, 2 anos, 10 anos, se não houver conscientização da população, se não tiver união entre os gestores municipais, estaduais e federais, a gente vai chover no molhado. Sim, nós temos a vacina e nós não sabemos se a vacina fará efeito em relação à nova variante. O que já se sabe em relação à vacina? Israel tem sido exemplo e uma diminuta cidade de São Paulo também tem sido exemplo para nós em relação a isso. Vai se vacinar toda a cidade no interior de São Paulo para observar em que ponto a curva de crescimento da doença cai, né? Israel já mostrou que em torno de 60% esse dado já deve estar diminuindo. Enquanto nós não tivermos uma vacinação maciça, esse comportamento social ele vai contribuir demais. Ele talvez seja o fator mais preponderante. Eu sou defensor de que em momentos de estresse, quando é o estresse 85%, 90% de ocupação de leitos de UTIs,
a possibilidade de não prestar assistência para aqueles que precisam, aí sim de medidas mais duras, porque a gente tem uma população que não respeita e um gestor que talvez não fiscalize. Então, eu acho importantíssimo essas ações restritivas, né? Então, o que a gente observa da luz da ciência é que nessa primeira metade do ano tem a possibilidade anunciada pelo Ministério da Saúde de cerca de 100 milhões de brasileiros estarem imunizados. Então, a gente está falando da queda da curva de crescimento da doença para o segundo semestre. Até lá, muitas pessoas serão contaminadas, hospitalizadas e muitas pessoas morrerão. Para que como a gente não sabe quem será o escolhido, o mais correto é o papel responsável e social de cada um frente a essa doença, até a gente conseguir chegar nesse dado, que estima-se ser em torno de 60% da população brasileira vacinada. Silas? Doutor, aqui em Gurupi, nós semana tivemos um exemplo clássico aqui, onde o município fechou as portas, teve outras prefeituras que fecharam as portas também. Tendo em vista, nós estamos aqui na região da Ilha do Bananal, que congrega 18 municípios. E toda a demanda desses 18 municípios, eles sobrecaem em Gurupi, seja na UPA, seja no Hospital Regional. Mas, no entanto, a gente observa que não há sincronia entre esses 18 municípios para fazer uma atuação em conjunto, justamente para conter, né, a disseminação da Covid. Eu queria ver com o senhor se o próprio CRM, a classe médica, como é que ela está vendo essa situação, essa falta de falar a mesma língua entre os municípios, o que está faltando para todos adotem medidas que vai nessa mesma direção. Os governadores, por exemplo, doutor, estão começando um movimento para tentar unificar as medidas, para complementar essa pergunta do Wesley. Perfeito, excelente pergunta. Ainda na gestão do ex-ministro Mandetta, tinha-se a prerrogativa de ou o Ministério da Saúde adotar todas as posturas frentes a todos os municípios brasileiros e os estados, ou então descentralizar. O princípio básico do SUS é a descentralização, hierarquia de funções. Então, foi repassado aos estados, que repassou aos municípios a necessidade de entender qual que é a realidade de cada momento que o município está vivendo. Então, se Palmas faz lockdown, eu não sei se o mesmo a gente pode falar para Xambioá, para Formoso. Cada município sabe a sua realidade. Agora, o que não pode é, diante de uma pandemia, os entes gestores não se conversarem, especialmente porque o Tocantins é dividido em regiões. Se você me fala sobre Gurupi, nós estamos falando de uma região que atende ali 300, 400 mil pessoas, né? A macro-região Gurupi. Se a gente vai para Paraíso, a gente também tem uma macro-região que atende quase 100 mil pessoas, que é a região do Vale do Araguaia. Então, a gente tem que observar essas situações todas que os gestores precisam conversar, precisam se ajustar para não sobrecarregar as estruturas que hoje estão postas e que hoje já estão sobrecarregadas. Então, essas medidas, elas precisam ser alinhadas. E, infelizmente, e aí é grau de competência, nós temos dentro das secretarias municipais de saúde, talvez pessoas que não sejam tão atentas na vivência desse momento, né? Talvez a escolha seja muito mais política do que técnica. Não estou falando em todos os municípios, mas a grande maioria hoje do interior do Brasil funciona sobre o aspecto político do que técnico. E aí a gente pode ter distorções. Pensando sobre isso, o Conselho Federal, no início da pandemia, abriu um link de comunicação para todos os médicos brasileiros que fizessem denúncia para ausência de EPIs, ausência de estrutura, ausência de medicamentos ou informação sobre a unidade de saúde onde presta assistência. Nós recebemos quase 6 mil denúncias nesse link, que foi repassado aos conselhos regionais, que foram desaforadas fiscalizações. Aqui no Tocantins não foi diferente. E a gente, na medida que recebe a denúncia, é feita a fiscalização e é dada a devolutiva para aquele que fez a denúncia. Então, a gente tem feito isso como órgão gestor de fiscalização. O Conselho Federal e os conselhos regionais é uma autarquia federal que tem essa prerrogativa como lei, e a gente gostaria que todos os conselhos de todas as profissões também da área da saúde fizessem o mesmo para que a gente pudesse ter essa assistência garantida. O que eu vejo no interior do Tocantins são EPIs comprados, existem,
porém insuficientes para a qualidade na assistência. Tem que ter uma gramatura de 50, às vezes compra mais barata, a gramatura é de 30. Então, não protege o profissional. Isso contamina. Uma vez que você contamina o profissional, você desmonta uma equipe. E eu já estou falando que é uma doença grave, contamina muito rápido. Imagina estruturar um serviço de saúde no interior. É muito difícil. Então, todas essas ações precisam ser ajustadas e cabe aos gestores de cada macro-região definir o que é melhor para aquele fluxo de pessoas. Doutor, sobre a rede de atendimento, o senhor acha que o Estado aproveitou bem, ampliou como deveria ampliar? Esse dia nós tivemos um debate aqui em Palmas, se Palmas deveria ou não ter investido em UTIs. Como que o senhor viu esse debate? O senhor acha que faltou realmente talvez o investimento de Palmas na ampliação do número de UTIs, ao invés de somente requisitar leitos da rede particular? E no Estado, o senhor acha que o Estado fez o que pôde ou o senhor acha que ficou aquém e poderia ter ido mais longe? Sobre o Estado ele tentou, da sua forma, dar a assistência à população. Até o presente momento, a gente consegue ter uma relação harmônica ali de não ter um colapso total. Existem esgotamento de serviço, mas ainda a gente não observou a notícia de que o paciente morreu porque não tinha ventilador. Mas, porém, nós temos ambientes nas estruturas estaduais que precisariam ser ampliados para depois, no pós-pandemia, servir como legado, especialmente porque leito de terapia intensiva neste país é uma quantidade muito insuficiente. A região norte do Brasil é a região que mais sofre com a ausência de leito de terapia intensiva. Então, seria um momento apropriado de, por exemplo, no HGP, ao lado da UTI, existe um ambiente onde você consegue colocar ali 20, 30 leitos. Depois, no pós-pandemia, poderia ser utilizado para assistência do doente que vem para o HGP e que superlota aquela unidade e que não se é feito um procedimento porque não se tem leito de UTI. Então, hoje, eu vejo que o Estado tentou, na sua forma, mas não ampliou. Não há ampliação de leitos. Todos esses locais onde foram montados, hospital de campanha, aqui em Palmas, depois de pandemia, ele não vai existir mais e a gente vai perder esse leito. Quanto aos municípios, como eu falei, cada município conhece a sua realidade. Araguaína fez 100 leitos, ampliou a leito de UTI, mas não é prerrogativa do município. Porém, a gente está falando de uma pandemia que cada um recebeu o recurso e cada um conhece a sua realidade. Então, foi-se adaptado os ambientes nas unidades de pronto atendimento norte e sul. Nós temos ambientes onde que poderiam ser destinados leitos clínicos, temos a unidade da 108 Sul, que é uma unidade muito grande, que ali poderia ser ampliado, 100 leitos clínicos ali, tranquilamente, bastaria ter redivisão do ambiente ali, e ali a gente pudesse prestar uma assistência daqueles doentes, 15% deles que procuram uma unidade de saúde e que talvez precisem de um suporte de oxigênio, para não sobrecarregar as duas UPAs que poderiam servir para essa assistência momentânea do doente mais crítico até a chegada da possibilidade de ser deslocado para uma UTI de melhor suporte no atendimento terciário, que é função do Estado. Então, o município de Palmas buscou leitos na rede suplementar, porém, eu vejo que poderia ter feito algo a mais. Só que só quem pode falar isso é o COI, é a secretária de saúde e a gestão municipal que conhece a realidade. Na minha visão, como assistencialista, como representante do conselho, eu vejo de fora que outros municípios fizeram e que Palmas poderia também, se não tivesse recurso, solicitar do governo federal recurso para isso, para que a gente pudesse ampliar a nossa assistência aqui dentro do município, tendo em vista que a nossa região é uma macro-região que atende aí 550 mil pessoas e que, com certeza, aqui vai ter o maior número de pessoas contaminadas e necessitando de um suporte, e não pode recair só sobre o Estado essa assistência terciária, seja de UTI ou seja de estabilização. Joselita. Doutor Estevam, a respeito de profissionais que atuam na linha de frente, o senhor já tem, digamos, a porcentagem de quantos tiveram que se afastar por testarem positivo, que isso acarretou, digamos, no impedimento de ter um trabalho melhor para poder atender a comunidade, porque testaram positivo para a Covid?
Hoje nós temos uma tranquilidade para quem está na linha de frente ter sido imunizado. Eu desconheço colegas que não se imunizaram, a não ser aqueles que optaram por não tomar a vacina, sejam médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Existe esse grupo de pessoas que não quiseram se imunizar. Então, no primeiro momento, havia-se uma baixa. Essa baixa ela era em torno de 15% a 20%, variando semana a semana. Então, se você for pegar esse dado como estratificação do Brasil, a gente tinha essa baixa no serviço de todos os profissionais de saúde, em torno de 15% a 20%, sempre o serviço perdendo. O que gerava naqueles que permaneciam no serviço uma sobrecarga, porque acaba que você vai ter que fazer plantão extra naquele local onde você não deveria, o serviço não pode ficar com buraco. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra separou em grupos de 14 dias. Naquele momento, a gente sabia que o vírus, você em 14 dias já não transmitia mais, os profissionais trabalhavam por 14 dias e folgavam 14 dias. Ou seja, se eles se contaminassem, tinham 14 dias para não contaminar mais e voltar para o serviço. Então, a Inglaterra fez isso. Além disso, forneceu para os profissionais de saúde todos a possibilidade de irem para o hotel, para não contaminarem as famílias. Então, a gente não observou essas condutas no Brasil, mas nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de um país em desenvolvimento totalmente diferente daquele país, que é bem mais desenvolvido que o nosso. Mas essas estratégias, elas funcionaram também em países menores em desenvolvimento. Então, cabe aqui às cidades menores tentarem otimizarem os times. Mais cedo você me perguntou sobre, nós teremos time para poder atender? Sim, desde que nós tenhamos inteligência para poder gerir esse time aí. Silas. Doutor, no início da pandemia, ficou bem claro que na região norte, ali no divisa com o Maranhão e o Pará, foram locais que teve muitos casos, né? Estourou. E isso, em decorrência, aumentou, caiu diretamente em Araguaína, na rede de Araguaína, né? E agora, nós estamos vivendo aqui no Goiás o mesmo problema. E como é que você tem visto essa questão? Existem muitos pacientes vindo de outro estado para cá. Como é que o estado está trabalhando, a saúde está trabalhando essa questão do estado vizinho, que apesar da nossa dificuldade aqui em manter leito, né, e justamente a questão da UTI tudo superlotada, ainda tem esse problema dos estados vizinhos, tendo em vista que não pode negar também o atendimento. É uma realidade que a gente vive, uma máxima na saúde de quanto melhor, pior. Nós, cidadãos comuns, nós não procuramos um ambiente de saúde pior para poder atender. A gente sempre procura o melhor. E isso funciona também para o cidadão mais simples, né? E para os gestores. Se naquele diminuto município não tem atendimento, o que se busca é recurso. Aí tem diversas formas. As cidades aqui no sudeste do Mato Grosso, no sul do Pará, que locam casas aqui em Palmas para poder ter assistência. Isso é uma realidade que vive, né? Mas o que a gente pode observar no desenvolvimento da doença é que, no primeiro momento, nós tivemos a explosão do número de casos pelo comportamento que a doença se deu no Tocantins. Tocantins tem uma malha viária pequena, aérea pequena, que fechou os aeroportos, ou seja, não tinha essa possibilidade da chegada. Porém, a gente tem uma malha terrestre que foi se contaminando ao longo da BR-153. E a gente não sabia que isso ia acontecer. E, de repente, quem circulou contaminando. E a região mais populosa, se você for pegar pela densidade populacional, é a região do Bico do Papagaio, que acaba drenando toda para Araguaína. E Araguaína deu resposta daquilo que imaginava-se acontecer. Hoje, Goiás vive a situação de colapso. Ainda menos de uma semana, Goiás estava pedindo leito para o atendimento suplementar aqui em Palmas, porque não tinha esse leito em Goiânia, leitos de UTI. E aí a gente também, na inexistência da possibilidade de prestar essa assistência, foi negado. Mas em outro momento, nós recebemos 18 doentes, inclusive vindos do Amazonas, né? É o princípio do SUS, a gente tem que receber mesmo. Ali há um caos, um colapso total,
a gente precisa prestar essa assistência e esses doentes foram deslocados para vários estados no Brasil. Em relação ao Gurupi, ela vai vivenciar a chegada não só de doentes vindos de Goiás, mas também do Mato Grosso e até mesmo da Bahia, que pode chegar aí para Gurupi. Então, basta que se tenha o gestor essa ideia de que isso pode acontecer, observar que tenha essa necessidade de leitos adicionais, leitos de retaguarda, para que não se sobrecarregue a assistência para a população que vive aí. Doutor, nós temos, parece, 2 usinas de oxigênio aqui em Palmas e alguns profissionais de saúde me disseram que elas estão assim, sendo demandadas absurdamente, que esses dias quase faltou, enfim. Como que o senhor avalia essa questão da produção de oxigênio? Manaus viveu isso, a situação terrível. Nós temos, há uma preocupação com a falta do oxigênio para atendimento aos pacientes? Manaus vivenciou algo surreal. Utiliza-se cerca de 6 milhões de metros cúbicos dia, passou a utilizar 50. Então, assim, não tinha capacidade de produzir e a situação mesmo de situação geográfica de Manaus, de não ter um deslocamento facilitado, então, ali virou um caos mesmo. Tocantins, a gente tem essas usinas, o município tem essas usinas de oxigênio. Agora, nós precisamos ajustar a conta, porque senão a gente pode ser pego de surpresa. O que a gente observa é que está surgindo um altíssimo número de pacientes num curto intervalo de tempo. É importantíssimo que os hospitais públicos e privados e o gestor municipal, o COI, conversem para saber qual está sendo a demanda, porque de repente a gente pode ser pego de surpresa. Então, eu já cobrei isso diversas vezes, Kleber. Nós fazemos interlocução com o Ministério da Saúde, mas a gente não consegue fazer interlocução com a Secretaria de Estado ou a Secretaria de Município. E a gente gostaria muito de participar. Eu acho que os diretores técnicos de cada hospital que respondem na Justiça, respondem de forma administrativa, precisariam de participar das decisões, sabe? Até no momento de tomada de decisão do gestor, porque senão, nós que prestamos assistência, às vezes a gente observa a realidade, enxerga, mas o gestor é que tem que raciocinar o que é que tem que ser feito, talvez com as informações que nós possamos passar. Agora, o que a gente observa aqui em Palmas e até mesmo em outras cidades, é que a gestão adota as medidas e muitas das vezes não ouve quem está na assistência. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Já nas primeiras entrevistas que nós fizemos, já no início da pandemia, o senhor trouxe essa preocupação de que os especialistas, ou seja, os médicos, as pessoas que atuam diretamente, não eram ouvidas no momento de tomada de decisão. Isso continua, então? Continua da minha parte, continua da parte do Conselho. A gente não observa as universidades sendo convocadas, a gente não observa os diretores técnicos dos hospitais públicos e privados sendo convocados para poder prestar essa informação de qualidade, para poder contribuir de uma forma propositiva, para poder diminuir danos, diminuir problemas que possam surgir, né? Recentemente circulou áudio aí de profissionais da saúde preocupados com a questão do nosso colapso, e essa preocupação se deve porque não há participação de pessoas que são responsáveis, sim, por determinadas estruturas e entidades na tomada de decisão que deve ser compartilhada, até mesmo para minimizar danos. Então, eu observo que deveria se mudar esse pensamento, a gente gostaria de contribuir, né, de uma forma muito clara, porque a gente está ali na ponta e a gente tem certo conhecimento na área que é da nossa atuação, né? Então, seria importantíssimo chamar o máximo de pessoas possíveis que tenham esse know-how para a gente poder prestar uma assistência melhor para a população. Joselita. Doutor Estevam, claro que o foco principal agora é em relação ao Covid. Mas como está o atendimento dos hospitais do Estado em relação aos outros médicos? Porque o pessoal, a gente só está falando de Covid, mas assim, as pessoas também estão morrendo de outros doenças. Como está a situação dos hospitais em relação a esses outros atendimentos?
2020 a gente já tem o dado, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma estratificação, aumentou em 40% o número de mortes por infarto. Ou seja, o indivíduo sentia dor no peito, ficava em casa e só procurava a unidade numa fase tardia. Felizmente, isso aumentou 40%. Isso vai aumentar em câncer, isso vai aumentar em todas as doenças também, porque as pessoas, às vezes, elas deixam de procurar um ambiente onde está inóspito, que é com Covid, e aí a falha na assistência do primeiro diagnóstico mais precoce. Então, hoje, há a suspensão de todas as cirurgias eletivas, isso tem que acontecer mesmo, sabe? Porque os ambientes, eles podem depender até mesmo dos ventiladores dos centros cirúrgicos, isso pode acontecer em curto intervalo de tempo, inclusive, mas as outras patologias seguem. O que a gente não gostaria de atender é acidentado, sabe? Embriagado, isso a gente deveria evitar nesse momento. Agora, outras situações clínicas que possam surgir, somente urgência. Somente aquele doente que precisa mesmo. Esse era o ponto. Agora, não dá praticamente todos os dias por patologias que poderiam ser evitadas. Então, eu acho que há um comportamento, sim, do gestor em auxiliar, mas também da população em contribuir de uma forma muito ativa nesse momento, porque, como eu falei, os ambientes já estão estressados e cabe a todos nós prestar assistência àqueles que precisam nesse momento. As outras patologias, elas deixam nesse momento de ter um diagnóstico mais precoce. Isso é um problema de saúde pública que nós iremos vivenciar no segundo semestre de 2021, especialmente com aqueles diagnósticos retardados de pacientes com câncer que necessitavam de um diagnóstico mais precoce, seja para cirurgia, seja para quimio, rádio, e isso vai dificultar ainda mais pela sobrecarga que isso pode exigir do nosso serviço. Silas. Doutor, em novembro, vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo, experiência própria. Em novembro, eu contaminei com a Covid. Quando foi agora, uns 10 dias, eu contraí a dengue. E a gente sente muito a questão da sequela da Covid, e juntamente com outras doenças, né? Com essa doença igual a dengue, que falta muito o poder público fazer uma campanha justamente para não acontecer isso, né? Juntar a Covid com a dengue, eu acho que piora muito a situação, né? Como é que o senhor avalia sobre essa questão das sequelas da Covid, né, posteriormente, e sobre essa questão da falta acho que falta um pouco do poder público olhar melhor para essa questão de outras doenças, como a dengue, né, que está acontecendo aí em todo o estado? Boa pergunta. O Covid, ele tem um aspecto, primeiro, de psicológico, daqueles que adquirem a doença na incerteza se vão evoluir desfavoravelmente ou não. Então, naquele primeiro momento, quando recebe o diagnóstico, um susto muito grande, que às vezes o comportamento psicológico da pessoa abala tanto de correr atrás de uma tomografia, às vezes sem necessidade, de fazer exame, de querer ser internado, às vezes sem necessidade. Há também o comportamento daqueles que perderam entes queridos e, quando adquirem Covid, ficam muito mais assombrados. Será que também isso vai acontecer comigo? E há as sequelas tardias do Covid, que também são os efeitos psicológicos da doença, que afeta mesmo, abala mesmo, seja pela perda de pessoas, seja pelo desenvolvimento da doença que está se dando agora, nesse momento que a gente está vivenciando. Então, o Covid, ele tem esse comportamento mesmo. Os gestores, existem doenças sazonais, dentre elas a dengue, que poderia ser evitado pela limpeza dos lotes, pela limpeza de ambientes onde a gente vive, diminuindo cada vez mais. Mas sim, há necessidade da gente, através dos agentes comunitários de saúde, observarem onde está surgindo esses focos para poder diminuir. O Covid associado com dengue não é brincadeira, viu? Quem teve dengue de uma forma mais severa sabe o quanto ela desgasta o corpo humano. E quem teve o Covid, você pode falar pela sua experiência própria, mas existem pessoas que adquiriram Covid, que foram internados, foram entubados,
saíram e ainda hoje fazem fisioterapia para recuperar o padrão respiratório, para recuperar a voz, para recuperar a mobilidade que se tinha antes. Então, é uma doença terrível que ainda está em descrição. Acredito que quem descobrir toda a fisiopatologia dessa doença vai ganhar um prêmio Nobel, sim, tendo em vista que é uma doença que vai assolando a humanidade. Nesse século, nós não tivemos um problema de saúde pública tão grande no mundo que consumisse tantas pessoas, tantas vidas, nesse curto intervalo de um ano que a gente está falando. E isso é uma coisa importante, doutor, em relação à sequela, porque muita gente diz assim, foi lá, ficou entubado na UTI, saiu e a vida segue normal. Não é bem assim, né? Quem fica entubado, certamente depois de receber a alta, vai necessitar de fazer fisioterapia para recuperar a parte motora, ter esse ganho muscular, recuperar a parte também ventilatória, que às vezes pode ter adquirido também uma pneumonia associada a essa internação. Então, o organismo ele fica mais debilitado. Então, gasta-se um tempo para poder ter essa recuperação. E aí é grau de cada um, né? Aí depende de tempo de internação, o que teve de complicação, se evoluiu com insuficiência renal ou não, se durante a internação evoluiu para alguma outra complicação que pode acontecer no COVID. Então, isso vai depender do desenvolvimento de cada um na doença. Mas eu acho que a esperança que a gente observa é a vacina mesmo. A gente tem aí a possibilidade disso estar acontecendo. Eu observo, Cléber, e até recentemente fiz uma ligação para o Estado, para a Secretaria de Saúde, porque fazendo visitas e observando a questão do Tocantins mesmo, nós tivemos o critério de vacinar todos os profissionais de saúde, depois vacinar acima de 90 anos e acima, vacinar acima de 80 anos até 90 anos. Mas existem municípios que já cumpriram esse cronograma, já vacinaram todos os profissionais de saúde, os idosos, e agora tem vacina no chão. Eu comprovei municípios no Tocantins que têm vacina no chão e já vacinaram todo o público. E por que receberam? Porque faleceram pessoas, mudaram e ali sobrou vacina. E aí você não pode reduzir para vacinar um público abaixo de 80 anos porque ainda não foi permitido. Isso retarda a vacinação das pessoas e é um dos motivos que está fazendo com que o Tocantins não tenha um número tão alto de vacinação. E para mim é contraditório. Como que você tem uma vacina no chão e você não pode vacinar a população sabendo qual é o seu público? Eu vacino para 79 anos. Eu cheguei no município que tinha 18 pessoas com 79 anos e tinham 20 vacinas no chão. Por que não podem vacinar? Então, é contraditório isso. Eu acho que tinha que ser um pouco mais dinâmico, a Secretaria tinha que trabalhar, a Secretaria de Estado com os municípios, para poder permitir que tenha essa agilidade maior. Doutor, uma coisa que eu tenho ouvido muito, até de amigos que ficaram entubados, tiveram um problema de UTI, é problema renal. Alguns, inclusive, têm que fazer hemodiálise. Quer dizer, geralmente, o que vocês têm constatado? Volta a ter um funcionamento normal do rim ou essa pessoa corre o risco de ter que passar a fazer hemodiálise o resto da vida? O doente que fica sobre UTI, uma das complicações sem COVID é a insuficiência renal, seja pelo dano, pelo trauma ou pela doença, e até mesmo pelas medicações que são utilizadas. Então, pode evoluir com insuficiência renal, com inclusive necessidade de hemodiálise, mas você consegue, ao longo da internação também, fazer com que esse rim volte ao normal e a pessoa tenha vida normal. Ou não. Existem pessoas que podem receber atendimento com hemodiálise e esse rim não voltar a funcionar como era antes. Então, ficar dependente de uma hemodiálise. Então, é complicado. Joselita. Doutor Estevam, assim, eu também já tive Covid no agosto do ano passado. Mas Kleber também? Parece que só eu que não tive. Ainda não. É que eu estou escondido dela. Eu não sei se eu posso dizer se é graças a Deus, a minha foi mais ou menos leve, porque eu senti muita dor muscular. Não perdi olfato, não tive essas, mas muita dor muscular eu tive. Mas o meu maior medo é ter que contrair novamente. Mas tem muita gente que já teve e diz, não vou ter mais. Qual o recado que você pode passar para essas pessoas? Continuar os cuidados redobrados com relação à Covid?
não tem a segurança de que se você teve Covid, jamais reinfectará. Pode reinfectar. Se for pela essa nova variante, o comportamento da doença pode ser extremamente diferente do que você teve na primeira. Então, o que eu reforço aqui é, primeiro, álcool gel, máscara, isolamento, tentar diminuir esse comportamento de aglomeração. Isso é que tem que ser feito, porque a gente não sabe como que se dá o comportamento dessa nova variante no organismo que teve já Covid. O que eu tenho visto que aquelas pessoas que já se contaminaram, quando adquirem novamente, adquirem de uma forma um pouquinho mais severa. É o que a gente está observando até de algumas pessoas aqui dentro de Palmas mesmo e algumas pessoas que eu conheço do Brasil afora. Então, o contato aqui é ter parcimônia sim, ter cuidado sim, porque essa nova variante ela não é brincadeira. Silas. Doutor, aqui em Gurupi teve um caso de uma enfermeira que ela vacinou. Os 14 dias, passados 14 dias, ela foi contaminada e hoje já está em tratamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão entre a primeira e a segunda dose. Qual é a garantia que tem a pessoa que vacinou e qual que é o prazo que ela tem para ela garantir a imunização dela? Depende da vacina, da que tem no chão no Brasil é de Oxford e a da Coronavac, né? Então, se você faz a vacina inglesa, a de Oxford, você faz a primeira dose, 3 meses depois você faz a segunda dose. Ela tem um pouquinho mais de grau de proteção, porém, a Coronavac, você faz a primeira dose, você pode repetir a segunda dose de 21 a 28 dias, tá? Esse grau de proteção, ele é 14 dias depois da segunda dose. E aí tem hoje já um exame que é feito para você observar se você tem um receptor, chama receptor binding domain. É um receptor que você observa se o vírus consegue aglutinar e entrar dentro da célula ou não. Nós não sabemos se essas duas vacinas funcionará para essa nova variante. Então, pode ser que essa vacina da Coronavac ou da Oxford ou qualquer uma outra funcione como a vacina da gripe, que todo ano tem que mudar para poder você, tendo novas variantes, possibilitar a inativação dessa nova variante. Então, está sendo estudado, isso ainda não está fechado. Então, por isso, talvez, que essa enfermeira pode ter sido vacinada com uma vacina que não imunizou contra essa nova variante, que pode ser a variante que contaminou, ou não. Ela ainda não tenha recebido essa imunização, que a vacina que ela recebeu gasta-se um tempo, em média 14 dias, depois da vacinação, para que ela tenha essa imunidade. Então, são 2 tipos de situações. Primeiro, o tempo para a vacinação foi curto, para ela adquirir essa vacinação, ou a vacina que ela tomou, ela pode ter sido infectada pela essa nova variante, que não está surtindo efeito, mas que isso só o tempo vai dizer se isso acontece ou não. Doutor, é um tema recorrente, toda vez que fala, até por conta da politização desse debate, é em relação aos tratamentos alternativos. Aí inventou um tal de tratamento precoce, agora que é a moda, né? Inclusive teve um protesto semana na frente da casa da prefeita, da Câmara, que tinha lá um cartaz pedindo um tratamento precoce. No início nós tivemos a questão da cloroquina, inclusive eu tenho vários amigos que tomam cloroquina, que tomam ivermectina. Como que o senhor vê essa questão desses remédios, desses medicamentos, ivermectina, cloroquina, e esse conceito aí que foi criado do tratamento precoce? Isso tem eficácia? O senhor acredita nisso, que isso pode ajudar no combate à doença? Seja 3 minutos para responder sobre isso. Tranquilo. É assim, como que isso surgiu? Isso surgiu porque esse problema estourou a saúde na Itália. E os italianos, observando a utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina pelos chineses, passaram a utilizar esses medicamentos naquela realidade, num surto onde estava acontecendo na pandemia, na tentativa de se fazer alguma coisa. Os italianos, por sua vez, começaram a utilizar também os corticoides na tentativa de frear a inflamação que se acontecia no corpo. Os ingleses e os franceses passaram a utilizar
a ivermectina na tentativa de aumentar a atividade celular. Então, aí se deu a utilização dessas medicações no mundo afora. Esse tema foi politizado. Quando? Quando o presidente da República vai em nível nacional e comunica que vai utilizar hidroxicloroquina e tudo mais. Só que ele descontextualizou tudo o que se estava acontecendo no mundo afora, feito por chineses, italianos, franceses, ingleses e até mesmo americanos. Aí nós precisaríamos de tempo da doença para desenvolver estudos randomizados, ou seja, escolhe um grupo de pessoas, para essas pessoas quem está fazendo o estudo não pode saber, seleciona e dá a medicação, e para outro grupo não dá a medicação e observa como vai ser o desenvolvimento dessa doença. Isso só se dá com o tempo. O que a gente tem hoje de certeza? Não há estudos randomizados que informam que essas drogas sejam eficazes no tratamento da doença. O que nós, como Conselho Federal de Medicina, fizemos? Nós fizemos um parecer 04/2020, permitindo a autonomia do profissional médico. Parecer esse feito em abril do ano passado, sobre a vigência do desenvolvimento de uma doença, permitindo para aquele profissional que acreditava, assim como os chineses, os italianos, os franceses, os ingleses, prescrevessem essa medicação. Aqueles que não acreditavam também poderiam ter autonomia de não prescrever. Por quê? O artigo 103 do Código de Ética Médica, ele é claro, o médico não pode prescrever medicação que não tem embasamento científico. Porém, a gente está diante de uma pandemia. E o que se funciona diante de uma pandemia? Existem diversas teorias do direito, dentre elas uma teoria francesa, que é a teoria da chance perdida. Você deixou de prescrever uma medicação que lá na frente ela foi vista que tem efeito, e aí muitas pessoas morreram porque você não prescreveu. Então, essa teoria ela foi respeitada e foi dada autonomia para o médico. Infelizmente, esse tema politizou. Particularmente, e aí com um profissional médico, eu nunca prescrevi hidroxicloroquina. Porém, existem outras pessoas que prescrevem. Mas o que eu vejo hoje é que essa nova variante, a pessoa tomando hidroxicloroquina ou não, aqueles que vão se agravam com a utilização ou não da hidroxicloroquina. A Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, Brasileira de Infectologia, soltou um documento anexando todos os estudos do mundo de todas as medicações que têm efeito ou não. E nesse estudo foi observado que ainda não há nível de evidência de hidroxicloroquina, de cloroquina, de ivermectina. Agora, o corticoide ele tem efeito e tem um determinado grupo de pacientes que você tem que utilizar. Esse corticoide é para pacientes que estejam internados e a gente tem que observar um dado no laboratório dele, no exame laboratorial. O anticoagulante, ele é fundamental em determinado momento da doença, mas o doente tem que estar internado e tem que ter critério para isso. Não são todos que têm que estar saindo tomando. E o que está provado também? Aqueles doentes que tomam corticoide antes do tempo aumenta a mortalidade. Então, o que eu quero dizer com toda essa explicação? Primeiro momento, teve sintoma de gripal, diante de uma pandemia, tem que pesquisar COVID. Diagnosticou com COVID, procura um profissional médico. Ele tem a habilitação para poder indicar que tipo de exame você tem que fazer e que tipo de terapêutico você tem que conduzir. É isso. Não há nada mais fora disso. Qualquer outra coisa fora disso é discurso político que não deve ser envolvido na ciência. Tá certo. Joselita, para a última pergunta, uma última rodada agora. Vamos lá para as vacinas. Qual é a sua perspectiva, doutor, em relação, digamos, que a população do Tocantins vai estar imunizada? É um ano ou mais de um ano? Menos de um ano. Nós teremos metade da população do Tocantins vacinada até julho de 2021 e toda a população tocantinense vacinada no segundo semestre de 2021. O Brasil vai produzir, a partir de julho ou agosto, vacinas para toda a América Latina. E aí a gente vai ter uma outra realidade vivenciada, que não quer dizer que tomou a vacina, essa doença deixa de existir. Ela vai existir sempre, mudando sempre a vacina ano a ano, para que a gente não possa ter doentes graves. O que eu hoje sei é que para aquelas outras todas variantes, quem fez uso da vacina diminui a possibilidade 100% de não ir para a UTI, de não complicar. É isso que eu quero para a população. Então, eu acho que esse ano a gente tem a população toda vacinada. Silas, última pergunta? Estevão, a gente tem ouvido sobre essa nova cepa
essa questão da terceira dose da vacina. Eu queria ouvir do senhor como é que isso tem possibilidade. Outra coisa, sobre a ivermectina, fazer duas perguntas em uma só. Tem muitos médicos em Gurupi que eles passam para os pacientes, eles receituam a ivermectina, mesmo o paciente não estando doente, né, não tendo problema. E, inclusive, eu tive com um médico, ele falou que isso aí pode acarretar, tipo, uma intoxicação nas pessoas, né? Eu queria ver, assim, um aconselhamento do senhor sobre essa questão da grande quantidade de ivermectina que a pessoa está tomando, sobre essa possibilidade, existe a possibilidade de uma terceira dose para imunizar as pessoas? Primeiro, sobre a vacina. Para que se tenha a fala no sentido de terceira dose, é importante que se faça estudo. E hoje, o órgão de vigilância, que é a Anvisa, liberou só 2 vacinas. Então, está autorizado, está feita, a vacina tem nível de segurança com 2 vacinas. Sobre nova variante, é outro momento, que aí o laboratório que se fabrica a vacina é que deve indicar os motivos pelos quais estão indicando a terceira dose. E isso tem que ser comprovado, dado a dado, e tem um grupo de quase 50 pessoas dentro da Anvisa que tem um prazo para poder fazer essa checagem de todo esse estudo, de tudo que foi demonstrado pelo laboratório fabricante da vacina. Sobre a ivermectina, depende. Se o médico tem autonomia para poder prescrever, na crença que ele tem de tudo que eu expliquei, né? Ele está tentando fazer algo, é a teoria da chance perdida, aí depende da dose. Se ele toma a dose ajustada para o peso, não vai ter problema algum. Agora, se ele toma uma superdose, sim, pode evoluir com insuficiência hepática. E não pode a população, e o que a gente fez como Conselho Federal? Nós modificamos o receituário para hidroxicloroquina e cloroquina, porque poderia se comprar com receituário simples. E existem grupos de pacientes hoje no Brasil, especialmente de doença reumatológica, que dependem dessa medicação e que não estavam conseguindo comprar nas farmácias. Então, a gente mudou esse receituário. A ivermectina, infelizmente, é uma medicação que tem esse controle especial, mas no interior do Brasil sempre tem uma facilidade. Tem que ter cuidado sobre a posologia. Se você toma a dose ajustada para o peso, você vai ter uma segurança na administração. Agora, se você toma todos os dias uma dose muito alta, você pode estar prejudicando o seu próprio organismo. E aí eu não quero entrar no mérito de cada um, porque o médico hoje ele tem a autonomia na prescrição das medicações. Doutor, e para encerrar aqui, eu deixo a última pergunta e já para as considerações finais do senhor, sobre o risco de colapso do sistema de Palmas, as principais cidades que têm enfrentado mais fortemente essa doença. Em que nível que está esse risco de colapso hoje? E a gente deixa aí para as considerações finais do senhor. Kleber, o risco existe e já é real, né? Colapso é quando você tem um número de pacientes que sobrepõe a capacidade de assistência. Isso já acontece no município de Palmas. Acredito que em muitos municípios do Tocantins e em muitos estados e municípios brasileiros. Então, a gente já está diante de um colapso, né? Isso já é vivenciado no sistema suplementar, atividade privada, também no serviço público. Hoje nós temos pacientes precisando de serem deslocados e não tem leito de UTI. Isso é colapso. Agora, o que não há neste momento ainda é pacientes que dependem de um ventilador mecânico e que não existe essa possibilidade. A gente não está vivenciando isso ainda. Aí é o estresse total do serviço, que é o profissional olhando o paciente, sabendo o que ele precisa e não podendo fazer nenhum tipo de assistência. Ainda há um grau de assistência e eu peço a Deus para que não chegamos nesse momento, né? E em relação às considerações, agradecer, Kleber, eu me coloco à disposição sempre que você precisar para bem comunicar e informar a população. Agradeço ao Wesley, a Joselita, por terem participado e te parabenizar pelo formato do quadrilátero, formato do portal que você entrega ao povo tocantinense, que eu acho que é isso mesmo, é inovar, informação de qualidade. Eu estive aqui colocando o meu rosto, a minha ideia, a minha inteligência,
porque eu acho que está na hora da população também receber informação de qualidade, saber o que está acontecendo, para poder também as pessoas tomarem a atitude que quiserem e se protegerem diante de uma doença que vem colapsando diversos serviços de saúde do mundo afora. Infelizmente, nós estamos vivenciando isso aqui no Brasil. Mas muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, doutor, e eu quero agradecer minha amiga Joselita Matos, jornalista de Araguaína, que deu uma importante contribuição. Da mesma forma, o meu amigo Wesley, diretor do portal Atitude em Gurupi, que também deu importantes contribuição. E a você que acompanhou a gente até agora, agradeço muito. E você viu, é necessário muito cuidado. Estamos num momento difícil. Faça a sua parte, procure se isolar, não, na medida do possível, não participe de qualquer festa, de qualquer evento, mas de forma alguma. Nós vivemos um momento muito difícil. Use álcool em gel, máscara, isolamento social. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta só querer cobrar do gestor público se nós não fazemos também a nossa parte. Espero que tenha gostado e convidamos você para a semana que vem para o nosso outro programa aqui, Quadrilátero. Estaremos com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.